Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem vos fala é Alberto Avelar, com mais uma edição do Notícias da Hora. Eu sempre abro o programa falando sobre eclesiásticos. E hoje eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar sobre um provérbio hindu dos monges tibetianos que diz mais ou menos assim. A tradução é um pouquinho difícil, mas vamos tentar o melhor possível. Pobre civilização humana perdida em um mar de lama, com civilizações ditas religiosas, mas sem Alá, tradução, Deus, em seus corações. Vocês veem que em todos esses estudos sobre mitos, nós sempre chegamos a um único Deus, um ser superior, um ser, uma divindade que comanda o universo. Todas as religiões, elas são unânimes, que existe um único Deus. Eu tenho recebido, é óbvio, né? Várias críticas, várias colocações maldosas, porque, infelizmente, a cidade de Simões Filho, ela é uma cidade que vive política 24 horas por dia. Aqui, na comarca de Simões Filho, a cidade de Simões Filho, o menino, ele já nasce e as primeiras palavras que ele fala é sobre dois mitos: Dinha ou Alencar. E com isso, as eglinhas Pocotó e os porteiros de cemitério, que adoram trancar os mortos e não deixa reviver esses mortos, a história desses mortos, ficam buscando nas redes sociais factoides para coibir as pessoas de falarem sobre esses mitos. O que é mitologia? Gia é estudo, em grego. Mitologia. Mito é a narrativa oral sobre fatos históricos. É óbvio, Lulante, que esses fatos históricos ele vem constituído de deuses, de heróis, de humanos que fizeram parte da história. Então, mitologia, ela é uma narrativa sobre
fatos históricos. E quem construiu esses fatos históricos? Homens e mulheres que se destacaram na história da humanidade por seus feitos. Mas é esses feitos que os porteiros de cemitério não querem que você, internauta, tome conhecimento. Eu pretendia fazer essa nova fase de narrativas sobre os mitos de Simões Filho, principalmente do poder legislativo, o Senado, conforme mitologia romana, o Senado, aqueles homens e mulheres que ficavam, homens, né? Porque no Senado romano não existiam mulheres. Os senadores de Roma é que eles eram os pensantes. Interessante isso. Os pensantes romanos, o Senado romano, eles faziam as leis e fiscalizavam para ver se o executivo, principalmente os grandes generais, estavam cumprindo o que eles determinavam, que o Senado determinava. E isso nos leva às notícias do poder. No caso em tela, aqui em Simões Filho, o poder legislativo, a Câmara Municipal, que tem o poder de fazer as leis e fiscalizar se o executivo, no caso hoje, o nosso prefeitão, Prometeus Diógenes Tolentino de Oliveira Dinha, está o cumprindo, junto com seu secretariado e todo o seu primeiro escalão, compostos de mulheres e homens que fazem a coisa acontecer. Uma das obras faraônicas de Diógenes Tolentino de Dinha foi justamente a praça da Bíblia. Olha que interessante, a Praça da Bíblia. O nosso Prometeus Dinha recebeu uma ordem em hebraico, Jeová, o Deus maior, para transformar Simões Filho. E ele transformou. Esta é a atual Praça da Bíblia, que antigamente era conhecida como, Dário Magalhães muito bem coloca, a Praça do Jegue. Era um miserê. Ali estavam os três poderes: legislativo, executivo e judiciário, o comércio da cidade, a área bancária da cidade, mas era um miserê. Totalmente destruída. Tinha-se vergonha de dizer que ali era a Praça Central. E aí, o nosso Prometeus Dinha Tolentino cumpriu a sua promessa a Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele transformou nessa belezura que é hoje. A Praça dos Três Poderes. E aqui está a Casa Legislativa, o Senado de Simões Filho. Interessante, né? Na Bíblia,
nos mitos bíblicos, fala que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, tinha 12 apóstolos, que não eram nada diferente que os senadores romanos. Eles levavam, de vez as leis dos homens, eles levavam as leis de Deus. Interessante isso, né? Muito semelhante, um parâmetro muito semelhante. Mas vamos lá. O nosso poder legislativo hoje, ele tem como presidente Del do Cristo Reis. E hoje, inclusive, está havendo a segunda sessão ordinária no Poder Legislativo para discutir a administração, a nova administração de Del do Cristo Reis. Conhecido, olha que interessante, como o gigante do Cristo Reis. E o cara deve ter 1,65 m de altura, pequenininho. O que nos leva a outro personagem bíblico, outro mito bíblico, Davi. Davi foi, para muitos, o grande articulador, o rei do Egito. Só que a história de Davi, ela se divide em duas partes. Primeiro, a primeira parte, Davi era um pastor de ovelhas e um seguidor da palavra de Deus. E ele somente apareceu como um verdadeiro gigante quando enfrentou Golias, que era o verdadeiro gigante, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura. E Davi, pequenininho, pegou a sua funda, botou uma pedrinha, girou e derrubou o gigante Golias. A história até é muito semelhante com a de Del do Cristo Reis. Del do Cristo Reis é evangélico e pastor. Ele ensina suas ovelhas sobre o evangelho. E aí foi encarar os gigantes, e foi eleito pelo povo como parlamentar, como vereador. E hoje assume a presidência da Casa Legislativa, poder máximo no Legislativo Municipal. E ele tem uma missão muito grande, porque ele está substituindo Eri Costa. Eri Costa é outro gigante, se tornou um estadista, uma pessoa fantástica, enigmática. Ele foi candidato a vice-prefeito de Diógenes Tolentino. Os dois têm uma ligação muito grande, e o modo de pensar, a forma de pensar dos dois são muito semelhantes. E nos últimos 2 anos, Eri Costa se tornou um ícone
no município de Simões Filho. É uma pessoa que é amada pelo povão e temida pelos políticos, principalmente os políticos emergentes. O interessante é que Maquiavel, Nicolau Maquiavel, em seu livro O Príncipe, ele fala que político não tem que ser amado, político tem que ser temido. E Eri Costa conseguiu uma coisa inédita como estadista. Ele é amado pelos que votam, pelo povo, e temido pelos políticos. Interessante isso, né? Mas voltando a Bel do Cristo Reis. Bel do Cristo Reis vai ter uma outra problemática. É que nós estamos no período de construção de uma campanha política para 24, onde os 19 parlamentares, inclusive ele, tem dois objetivos. Um, cair nas graças de Prometeus para sua sucessão, e outra seria se reeleger. Porque o prefeitão Prometeus, Jorge Tolentino, em 24 não será mais prefeito, por força da lei. Ele já é o segundo mandato. Então ele tem que indicar um sucessor para continuar a obra dele. Mas para o Poder Legislativo, esses 19 homens podem se candidatar. Então vai começar a corrida eleitoral. Cada um desses 19 homens vão tentar a reeleição. É óbvio, Lulante. Mas eles vão encontrar uma resistência muito grande, principalmente delas, as mulheres empoderadas de Simões Filho, que por força da lei tem que ter em cada partido 30% de mulheres. Um exemplo, se eles tiverem 10 candidatos, o partido tiver 10 candidatos, tem que ter 3 mulheres concorrendo, 7 homens e 3 mulheres. Como são vários partidos, então deve aparecer uma mulherada gigantesca na fila. E essas mulheres, como Hélio Salvador, Poliana, Maria Bethânia, Negona da Mídia, Nena, André Almeida, Ana Carvalho, Lilian Santos, Mira, Lildo Boticário, tipo assim, Missionária Cleide, Denise, perdão, entre outras, com serviços prestados ao município, vão estar concorrendo contra os barbados. Como é que se administra, como é que Bel, o gigante do Cristo Reis, o nosso Davi, ou David, como queiram, vai segurar as rédeas do Poder Legislativo? Isso é outra história. Eu volto amanhã. Fui!